Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, o momento que você estiver assistindo esse podcast. Então, é o JP Podcast. Estou aqui com a convidada, é do Rio Grande do Sul, essa convidada, e assim, através da tecnologia, a gente pode fazer e trabalhar de qualquer lugar. Olha que maravilha. Então, é Gabriele. Então, aí, se apresente, Gabriele. Seja bem-vinda ao podcast. E assim, as portas estão sempre abertas e que a gente possa fazer sempre muito mais, fazer outros. E aí, fique à vontade. Fala aí com o pessoal. Olá, pessoal, muito prazer em estar aqui com vocês, a audiência desse menino maravilhoso, o Jutânio, querido amigo. Estou muito honrada pelo convite em estar aqui. Eu sou de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Então, meu nome é Gabriele, eu sou psicoterapeuta integrativa, sou palestrante, sou mentora, enfim, empreendedora, É isso aí. investidora, inúmeras funções, né? Como a maioria das mulheres, né? Multifuncional. Foi um Que prazer estar aqui bom! conversando com vocês. Beleza, Gabriele. Então, pessoal, o convite que eu fiz para a Gabriele hoje é a gente falar sobre uma mentalidade de sucesso. Vocês já viram que ela é multi, né? Então, pode ter certeza que ela vai contribuir bastante para vocês. E o nosso lema aqui, principalmente, é isso: é abundar, é transformar. Então, por isso que ela está sendo convidada, eu tenho certeza que vai contribuir para vocês. Então, assim, você que de repente está sem saber como fazer da sua vida, quem sabe você assistindo até o final esse podcast, você vai descobrir, né, todos os gatilhos que você precisa para transformar a sua vida e ter aquela mentalidade de sucesso. Que tem coisa na nossa vida que tem vezes que está na nossa frente, mas a gente não consegue ver. Tem hora que a gente precisa que alguém possa trazer uma luz. E é isso que a gente está fazendo contigo. Ó, vem conosco. Ah, já aproveitando, desde já, se inscreva no canal, né? Dá aquele like, manda para as pessoas que você conhece, para as famílias, para os conhecidos. Quem sabe a pessoa que vai estar vendo vai estar ajudando também essa pessoa e aí, principalmente ampliando o canal para a gente estar aqui cada vez mais fazendo vídeo e trazendo convidados assim tão especiais. Aí eu pergunto para você, Gabriele, é, com tudo isso que você já falou aqui para mim, que você já faz, né? Uma mulher empreendedora, uma mulher que sempre está sempre fazendo as coisas, buscando, se permitindo uma nova história. O que significa uma mentalidade de sucesso para você? Uma mentalidade do sucesso para mim e para todo mundo, Jutânio, não deve ser jamais olhar para o outro e tentar ser igual, ter a vida que o outro tem, ou tentar Uau, imaginar que a gente vai chegar perto do que o outro tem, do que o outro faz, do que o outro é. A mentalidade de sucesso é exatamente o contrário. É a gente olhar para dentro de nós, extrair o nosso melhor, ver o que faz bem para nós, para a nossa vida, para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que estão à nossa volta, para modificar o mundo com as forças que a gente tem. É isso uma mentalidade de sucesso, a gente reconhecer tudo, todo o potencial que está dentro de nós e não lá fora. E aí sim as coisas começam a se transformar e fluir na nossa vida. exato, concordo com você, viu? Porque as pessoas, quando a gente começa a medir a nossa vida pela vida do outro, significa que estamos errado, porque a gente tem que nos aceitar do jeito que nós somos, porém, a gente buscar esse sucesso, principalmente assim, se vendo como um ser atuante, dizendo assim, eu posso conseguir fazer melhor pela minha vida. E quando a gente transforma a nossa vida, o que é que vai acontecer? A gente também vai ser um ser melhor e ajudar pessoas nesse todo mundo que tiver ao nosso redor. E assim, de tudo que você disse, como você é terapeuta, né? Então, assim, você é empreendedora. Fale pra gente como é que você conseguiu chegar a isso aí, como foi se despertar para você? Uau! Muita coisa, mas vamos por partes. Bom, Isso. digamos que hoje eu tenho 49 anos, adoro falar isso porque eu estou vivendo o auge, né, das descobertas, o auge das mudanças, das transformações que eu sempre sonhei, mas eu nunca planejei.
E aí é que está. A minha vida começou a se alinhar, a mudar, quando eu comecei a fazer planos, porque sonhar todo mundo sonha, Jutânio, todo mundo sonha em ter uma casa na praia, em ter um carro bonito, em ter uma vida melhor. Isso são sonhos e todo mundo é bom, é saudável. Mas os sonhos, eles vão e vêm, eles somem. Às vezes a gente esquece deles, mas a gente começa a alinhar as coisas quando nós começamos a construir pequenas metas. E essas metas não precisam ser algo extraordinário, a longo prazo, isso também faz parte, mas nós fazendo pequenos ajustes no nosso dia, no dia de hoje. Qual a meta que eu pretendo alcançar no dia de hoje? Quais são os pequenos ajustes, alinhamentos de olhares, de comportamentos que a gente precisa fazer no dia de hoje para cada dia estar mais perto dos nossos sonhos? Quando eu comecei a acordar para isso, eu comecei a buscar dentro de mim as respostas. Quem é a Gabriele realmente? O que a Gabriele quer da vida? O que a Gabriele quer para o dia de amanhã? Se eu estiver aqui, o que eu quero para o dia de hoje, porque é o dia de hoje que eu tenho nas minhas mãos. O único momento que a gente tem certeza é o agora. Então, o que eu quero para mim agora? Quando eu comecei a olhar para isso, foi que as coisas começaram a se encaixar naturalmente, sem fazer força, sem ter que fazer aquele esforço extraordinário para tentar ficar bem, para tentar crescer. Tudo acontece naturalmente quando nós começamos a ajustar este olhar que é para dentro de nós. Foi isso que eu fiz, foi isso que eu comecei a buscar. Parar de sonhar com o lá fora, parar de comparar com a vida dos outros, parar de analisar o que deu errado e só focar nisso, mas tentar buscar as respostas para fazer dar certo. Tudo que não tinha dado certo até então. E aí, nesse momento que as coisas começaram a se alinhar, porque você falou ali uma palavrinha no começo, a palavrinha transformação. Esta é a palavra da minha vida, transformação. Eu estou disposta, Jutânio, a transformar a minha vida todos os dias. O que Isso. precisar ser transformado. Não tenho medo de mudar, de forma alguma. Eu tenho medo de ficar igual. Isso sim, isso é paralisante, porque aí nós estagnamos e não conseguimos mudar absolutamente nada na nossa vida. Parabéns. É isso mesmo, porque, quando a gente busca esse entendimento e principalmente essa calma, essa tranquilidade do que é a vida, então assim, o sofrimento desaparece. As dores que a gente começa a sentir porque a gente não consegue, a gente se culpa, isso tudo vai por água abaixo. A gente não se preocupa mais, porque você agora começa a ter o seu sonho e começa a colocar ele no papel. Uma outra coisa que eu acho também, Gabriele, é assim, as pessoas, como você está falando, têm muitos sonhos, mas não materializa, não bota no papel. E quando a gente bota no papel, a gente está trazendo ele para a realidade e principalmente dizer assim, o que é que eu faço para conseguir isso que eu tenho um desejo, que eu tenho vontade, que eu tenha, que eu me transforme em relação a isso. E uma frase, acho que de Napoleão Hill, ele sempre diz o seguinte: o que é que você dá em troca? Quando a gente quer algo, a gente tem que dar algo em troca. Porque a vida, ela é cíclica, né? É uma vida que tudo passa muito rápido, mas assim, ela tem que ser de mão dupla, porque a partir do momento que ela é mão única, se eu te dou e você não me dá nada em troca, significa que está tendo uma escassez. E se há escassez, como é que você vai mudar, ter o sucesso que você precisa? Não é isso? Então, a Exato. vida é uma troca. Se eu quero alguma coisa, principalmente para mim ou para qualquer outra pessoa, o que é que eu dou em troca? Eu vou dar em troca uma dedicação, eu vou dar em troca acordar cedo, eu vou dar em troca ler algum livro, eu vou fazer uma mentoria, eu vou fazer um coach, eu vou fazer, procurar a psicoterapeuta. O que é que eu vou fazer para eu conseguir aquilo que eu preciso? Então, assim, e isso significa, tudo que eu estou falando, uma ação, não é isso?
a pessoa precisa ter uma ação. Sair do mundo, é que sempre eu digo, sair do mundo das ideias, segundo Platão, não é isso? E vir para o mundo real, dizer assim, eu vou botar isso no papel, e a partir do momento que eu tiro da minha imaginação, dos meus sonhos, boto no papel, começo com a ação, eu sou co-criador dessa realidade. Eu estou criando, eu estou buscando aquela mentalidade. E uma coisa que você falou bastante, muito legal, é parar de ver as situações negativas ou que não deu certo e ficar focando nela, porque quando a gente foca em qualquer situação, o que é que acontece? Ela se expande, porque aquilo ali só o que vai existir. Dentro disso, eu quero te perguntar uma outra coisa. É, como é que a gente, como é que você faz na sua vida para dizer assim, ah, eu vou ser essa mulher empreendedora, eu faço minhas atividades, eu coloco meu sonho no papel. Qual o passo a passo que você pode dar para todo mundo que está te assistindo? Muito bom. O primeiro passo, Gitânio, vou contar como eu fiz a minha trajetória de mudança, né? Ótimo. Em outra conversa nossa, eu já contei uma partezinha da minha história e eu dizia o seguinte, que eu tinha vivido mais de 40 anos de perdas. E realmente foram bem mais de 40 anos de perdas. Mas hoje, né, eu olho para isso com outro olhar, não como perdas, mas como uma escola. Mas, enfim, para eu ter esse processo de mudança, eu precisei, em primeiro lugar, não existe outra forma, a porta de entrada para a mudança é a decisão. Você tem que olhar para a sua vida e decidir que você quer continuar do mesmo jeito, e aí você perde todo o direito de reclamar de qualquer coisa, porque você optou por ficar do mesmo jeito. Ou você toma uma decisão, é dizer para si próprio, eu decido fazer alguma coisa, mesmo que você não saiba o que é. Este é o primeiro e fundamental passo. Sem isso, você não vai a lugar nenhum. Então, o momento que eu disse para mim, não, realmente chega, eu decido mudar isso, eu decido parar de perder, eu decido transformar a minha vida, as portas, as energias, e isso é muito real, porque o nosso pensamento é energia, é uma onda que emite para o universo, e o universo nos devolve o que nós pensamos. Então, quando eu comecei a me movimentar através do pensamento, sem saber o que fazer, sem chegar ainda na parte da ação, o universo mesmo já começa a se encarregar de trazer as primeiras mudanças, as primeiras estradas que você tem que percorrer. E essas primeiras estradas, para mim, e eu acredito que para a grande maioria das pessoas seja, que é o segundo passo, é olhar para as coisas que nos dão medo, para as nossas crenças, para as coisas que se tornaram para nós os paradigmas, ou seja, são as coisas que nós ouvimos desde pequenos, que já vem na cultura, na escola, dos pais, das pessoas com quem a gente convive, da televisão, de todos os aprendizados que nós assimilamos como coisas que nos amedrontam, que nos impedem, nos paralisam e nos dificultam o andar. Então, é olhar para tudo isso. E o que são essas crenças, Jutânio? Aquele fato de acreditar que, por exemplo, ganhar dinheiro vai me tornar corrupto, é uma crença, por exemplo. Que prosperar vai me fazer perder as pessoas que eu amo. Que a família não vai aceitar as minhas mudanças. Bom, existem tantas crenças, tantos paradigmas, ou que crescer, que ganhar dinheiro, que prosperar, que transformar a vida, isso não é para mim. Eu nasci para outra coisa, eu nasci para sofrer, eu nasci com azar. Que Nossa. sorte é para pouco. São tantas crenças que existem que eu tinha todas essas e muitas outras. O que os outros vão pensar se eu mudar, né? Essa é uma das maiores crenças que o ser humano carrega. Então, é olhar para tudo isso com um olhar crítico, com um grande filtro e começar a selecionar. Olha, realmente isso aqui até hoje me impediu. Como que eu posso ir transformando aos pouquinhos? Uma das crenças maiores que eu tinha
é que se eu mudasse, a minha família não iria me aceitar. O ser humano tem esta perspectiva de querer ser amado o tempo inteiro, de querer ser Isso. aceito o tempo inteiro. Então, tudo que pode desagradar o outro, nós nos colocamos como impedimento. E isso não nada mais é do que a nossa criança interior que não foi olhada, que não foi curada, que não foi trabalhada, e até mesmo uma grande falta de amor próprio. Porque se nós nos amamos, nós somos gratos por estarmos aqui, por termos acordado, entendendo que Deus nos deu mais um dia de perspectiva, de Que construir, de oportunidade. mudar, né? A gente já tem motivo suficiente para se amar. Então, nós não precisamos nutrir essa carência de sermos aceitos o tempo inteiro. As pessoas que são para ficar do nosso lado, elas vão ficar de qualquer jeito. Elas vão torcer por nós. Elas vão vibrar por nós e vão caminhar junto. E aí, quando nós mudarmos, quando nós nos tornarmos pessoas mais fortes, mais resilientes, mais prósperas, nós teremos abundância de força para acolher e ajudar essas pessoas que estão à nossa volta. Então, quebrando esses pequenos paradigmas que parecem pequenos, mas alimentados uma vida inteira, eles se tornam fortes e expandem, como você falou, este é um passo também fundamental para a gente começar a mudar, né? Reconhecer esses paradigmas, essas crenças, esses medos e começar a colocar cada coisa no seu quadrado. E aí nos libertando destas âncoras, porque todos esses paradigmas se tornam âncoras que nos levam lá para o fundo e deixam a gente preso com a impressão de que nós não vamos conseguir andar. Então, esse foi o segundo passo que eu fiz na minha vida. E o terceiro passo, tem vários, mas são 3 fundamentais. A decisão, olhar para as crenças, né, e começar a eliminá-las. E o terceiro, que nós falamos antes, é parar de divagar, parar de deixar o pensamento solto e dar uma direção para ele, criando pequenas metas. E como que a gente cria metas, Júlio? Olhando à nossa volta e vendo o que nós queremos para nós e para o nosso meio. Olha só, quem é pai, quem é mãe, já tem motivo mais do que suficiente para criar as metas. O que eu quero para os meus filhos no dia de amanhã? Eu quero que eles passem necessidade? Eu quero que eles tenham que ficar meses esperando numa fila de um SUS para fazer algum exame se eles precisarem? Eu quero que eles se frustrem e não possam fazer a faculdade dos seus sonhos ou ter, né, enfim, os cursos dos seus sonhos, estudos dos seus sonhos, porque eu não vou ter condições de auxiliá-los. Eu vou estar numa escassez financeira. O que eu quero para os meus filhos? O que eu quero para as pessoas que eu amo? E se eu não tenho filhos, o que eu quero para mim? Para daqui bem pouco tempo, quando eu já não tiver mais tanta força de trabalho, porque o tempo passa voando, quando eu não tiver mais tanto gás para correr atrás das coisas, como eu vou querer estar daqui a pouco mais? Então, isso já é motivo suficiente para a gente começar a criar pequenas metas. E essas metas são coisas tangíveis, coisas que nós somos capazes de mudar no nosso dia a dia e construir aos pouquinhos, buscando pequenas mudanças por vez. Então, esses são 3 passos fundamentais para nós começarmos a gerar essa mentalidade de sucesso, essa mentalidade de crescimento, de pessoa que vence, é fazer o que tem que ser feito, tomar a decisão. E isso nem sempre é fácil e nem sempre é bom, né? Nós aqui do Sul, por exemplo, levantar com 8 graus, 7 graus da cama, ir para tomar banho, não é Meu fácil, mas a Deus. gente sabe que tem que ser feito. E se eu não fizer, quem vai fazer por mim? Né? Então, Exatamente. acho que esses 3 passos são básicos para a nossa mudança. Uau! E aí, galera, pegou os 3 passos que Gabriela está falando? Então é isso aí mesmo. A gente precisa
ter isso, assim, muito determinado na nossa vida, porque, assim, as coisas da vida são para aquelas pessoas também que querem, se permitem a querer viver uma nova história. Porque, assim, é muito fácil a gente reclamar de um monte de coisa e permanecer ali no mesmo local. A gente quer que alguém faça alguma coisa pela gente. E quando isso acontece, vamos lembrar da nossa criança interior, que ela está ali precisando dessa energia que possa nutrir, que possa cuidar, que possa tirar ela do buraco, né? Então, assim, e eu acredito que você não precisa disso. Você é uma pessoa adulta que precisa cuidar de si próprio e de si ou si própria, né? E sem precisar que ninguém faça isso por você. Não é isso, Gabriele? Porque É o ser isso. humano, ele tem muito isso. Isso pode acontecer com casais, pode acontecer com pessoas adultas. São adultos, mas assim, é um corpo adulto, porém, quem governa ali é uma criança interior. E o que mais a gente percebe dentro das instituições, a gente percebe isso na família, nos relacionamentos, é aquela pessoa que por tudo fecha a cara, faz birra, é mal criado, né? Então, assim, tudo reclama, bate o pé, fecha a cara, fica inchado. E aí, quando a gente vai analisar, quem é que gosta de fazer essas coisas? É a criança, né? Porque adulto acorda cedo com 8 graus, vai tomar seu banho, vai fazer as suas metas, vai fazer o que precisa, porque sabe que ficar deitado não vai resolver. O leite é maravilhoso, mas alguém tem que tirar o leite da vaca. A vaca simplesmente não vai botar na caixinha e vai mandar para sua casa. Então, a vida ela pode ser simples e maravilhosa para quem busca. Para quem não busca, aí fica complicado, né? É esperar que alguém venha nutri-lo, que alguém venha cuidá-lo, que alguém venha acariciá-lo e bater na cabecinha. Não, você está certo, continue assim, tá tudo bem. Você vai mudar no momento certo. Não É é isso? bem isso. É, com essa visão que você tem hoje, com a mulher com 49 anos, como você falou, não é isso? Com Isso. todo o prazer de falar, que isso é maravilhoso, porque isso já é ter uma mentalidade de sucesso. Parabéns. E Obrigada. como é que você falaria para outras mulheres, para outros seres humanos aqui agora, para homens, para pessoas jovens, eh, se você fosse hoje o seu último dia aqui no planeta Terra e você tivesse que dar um conselho para as pessoas, ou de repente, dizer assim, falar algo que pudesse ser transformador na vida delas, o que é que você diria em relação a uma mentalidade de sucesso? Uau! Deixa eu pensar um pouquinho, mas eu já tenho moldado aqui. O que eu vejo hoje? Que pessoas buscam muito o sucesso, tentando se enquadrar em algum padrão, né? Então, as pessoas estão olhando muito para o externo. Nós estamos falando aqui, você disse, nossa, você tem 49 anos e fala isso com orgulho. Vou fazer 50, meio século esse ano, Uau! Uhul! meio século de história. Antigamente, Jutânio, eu olhava para fora e eu ficava me comparando, eu Se ficava culpando. colocando culpas pelas coisas que errei, pelas coisas que deixei de fazer, pelas coisas que fiz em excesso. Eu olhava para o meu passado e eu projetava um futuro baseado no externo, no que o mundo poderia esperar, no que eu O que os outros, a imaginava que as pessoas família, né? pudessem, né, exatamente, esperar de mim. E o que eu diria hoje? Que se hoje fosse o último dia da minha vida, e nós nunca sabemos se é, hein? É a única certeza que nós não temos nessa vida. Se hoje é o meu último dia. Hoje, eu posso dizer assim que eu partiria daqui realizada, faltando coisas que eu sonho e tenho em meta ainda para realizar, mas realizada com a pessoa que eu me tornei. Que Porque a maravilha. mentalidade de sucesso é você olhar para dentro de você e se tornar quem você quer ser, com seus Isso. defeitos, com as suas qualidades.
com as coisas que nós temos para aprender todos os dias. E aí é que está o pulo do gato. Se hoje fosse o último dia da minha vida, eu viveria ele aprendendo. Aprendendo com você, aprendendo com as pessoas na rua que eu observo, com as coisas da natureza, aprendendo todos os dias. Se você estiver disposto a aprender, você vai sempre se expandir. Uma mente que está disposta a aprender, ela jamais vai ficar pequena, ela sempre vai se expandir. E essa expansão nos traz alegria de viver, nos traz força, fôlego, vontade de recomeçar, vontade de fazer o bem para nós, para os outros. Então, se eu tiver algo para deixar aqui, esteja aberto, disposto a aprender com tudo à sua volta e com todos, o tempo inteiro. E aí você vai se expandir. A tua felicidade vai expandir, porque a tua mente expandindo, a nossa mente, ela é um pensamento, é uma energia. Tudo à nossa volta começa a vibrar na mesma sintonia e crescer junto. Isso é Isso, maravilhoso, nós temos todos os dias muito. para fazer esse ajuste. Que maravilha. Parabéns. É, Ah, posso e só falar mais uma coisinha aqui? à Ainda vontade, referente a você isso, manda. Justânio? Uma das coisas que me fortaleceu muito nesse processo de transformação e de criar essa mentalidade de sucesso foi eu me orgulhar do meu passado, mesmo das coisas que eu fiz errado, porque todos nós cometemos muitos erros, e eu cometi muitos erros, e muitos. E antes eu sentia vergonha, eu tentava esconder de mim mesma, jogando embaixo do tapete, né? Aquelas dores, aquelas coisas ruins, aquelas sensações de punição, do chicotinho que fica se batendo, né? Se punindo, se policiando. Então, no momento que nós olhamos para todo esse passado e nós reconhecemos que aquilo ali fez parte da nossa escola evolutiva, a gente dá um salto quântico mesmo na vida, Uau, sabe? Porque a gente entendo. percebe que a gente superou e que nós temos todo dia a chance de aprender de novo e crescer. Isso é maravilhoso. Isso é perfeito, porque assim, a gente muitas vezes fica vivendo não só a vida do outro, a métrica do outro, e não se aceita do jeito que é, não se ama do jeito que é. E o que é que acontece em relação a isso tudo? Você vive um turbilhão de culpas, de revolta, de não aceitação. E para que uma vida pior do que uma vida desse jeito? Agora, a partir do momento que você passa a se ver maravilhosamente, que você passa a dizer assim, isso tudo aqui serviu para o meu processo, principalmente olhando o quê? Minhas tendências e predisposições. Porque tem hora, Gabriele, que as pessoas acham que ser tirado de tal situação é o que é o melhor para ela. E muitas vezes não é o melhor. Aquilo ali está servindo para que ela adquira habilidades, ela tire proveito daquilo ali, né? E não, alguém dizer assim, não, me tira daqui, paga minha dívida, eu não posso ficar andando de ônibus, eu tenho que ter um carro. E aí, será que talvez esse momento de estar de ônibus ou qualquer uma outra situação, será que não está trazendo aprendizado para a pessoa? Será que ela não vai conhecer alguém, vai visualizar, ou poder até ajudar alguém que vai trazer um impacto maior para a vida dela? Então, assim, é como você falou, é reclamar menos e viver mais, aprender mais. Olha que maravilha. Isso é perfeito. Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu quero fazer aqui 5 perguntinhas, coisas simples. E aí você vai responder o que vir na sua cabeça. Pode Uau! ser? Sim, desafio aceito. Eu quero que você possa ir visualizando a partir do momento que eu for falando. Tudo bem? Eu quero que Tudo você bem, possa. vamos Eu lá. vou falar a palavra e você vai me dizer em seguida. Assim, vai ser Ui, papá. vamos. E eu vou te dizer: a primeira palavra
é um caminho. O que significa para você? Oportunidades. Pronto. Se você pudesse encontrar com Branca de Neve e os sete anões, o que significaria para você? Que máximo! É, 7 oportunidades diferentes de aprender, com 7 mentalidades diferentes. Beleza. Se você. Eu falei dos anões, falei da estrada, não é isso? E eu vou dizer mais uma outra palavra aqui agora. É... Um vaso. Você vê um vaso assim, o que poderia significar para você? Um vaso é algo para colocar algo temporário, porque se você quiser expandir, você tem que estar na terra e não no vaso. Um vaso. Eu falei um vaso. É, um Você... vaso de flor, Pode é isso? ser. Aham. Um vaso de flor, para mim, é onde você coloca coisas temporárias. Elas vão ficar ali, vão durar um tempo e vão sair fora. Agora, se você quiser algo que expanda, que cresce, você tem que colocar na terra. A outra pergunta é uma fogueira. Fogueira, transmutação. Fogueira é o fogo, ele muda tudo, ele transforma tudo. Transmutação. Uma outra palavra é um leão. Se ele estivesse na sua frente, o que é que você faria? Um leão. Nossa, se ele estivesse na minha frente, eu tentaria entender ele, a personalidade dele. Eu tentaria assimilar aquela força gigante, divina. Eu acho que eu ficaria muito grata, independente do que ele fizesse comigo, porque eu estaria vendo a personificação da força, do poder. Pronto. Você vai andando, você vai encontrar aquele lago com cachoeira, com bem transparente a água. O que é que você faria? Ah, com certeza. Primeiro agradeceria muito, depois um mergulho, limpar a alma. Isso significa para mim. Depois você tomasse esse banho, esse mergulho, você ia caminhar nessa estrada e você ia dar direto a um muro. O que é que você faria? Pintaria esse muro. Eu Oi? pintaria. Eu pintaria ele de Só isso? diversas cores. Não, com certeza eu iria escalar ele. Pode ter certeza que eu iria para chegar do outro lado. Uhul! Legal. É, isso, pessoal, que eu fiz aqui com o Gabriele, eu posso também fazer com cada um de vocês, se tiver interesse. E é bem interessante. Eu não vou falar aqui para vocês, eu vou deixar todo mundo na curiosidade. Vou deixar também a minha colega. Aí depois ela vai, com certeza, me perguntar. Eu vou dizer o que significa cada simbologia, porque não deixa de ser símbolo, né? Com Eu trabalhei certeza, eu com a fiquei simbologia com você. curiosíssima, mas adorei, Bem adorei. interessante, né? Uhum. Então, assim, foram simbologias que o seu inconsciente foi me falando também aqui. Então, assim, eu sei Ah, com algumas coisas de certeza. você, só de você foi me dando essas respostas rápidas. Eu posso fazer de maneira diferente, mas foi bem interessante. Isso significa também que é importante, essas cinco figuras diz muito também da gente em relação à mentalidade de sucesso, né? Porque existe algumas travas, as crenças que você falou, tá tudo globalizada dentro disso aí. Eu vou te falar depois, Ah, cada uma. ih, fiquei muito curiosa, adorei. Isso, é muito bom. Porque se a gente não entende um pouquinho em relação a algumas coisas da nossa vida, a gente vai estar sempre se deparando com um muro. Quando a gente se depara, o que é que a gente faz? A gente pula o muro, a gente vai pintar esse muro, né? O leão, o que é que significa um leão na nossa vida, na nossa frente? O que é que a gente faz com ele, né? Em relação à fogueira, o vaso, né? O que é que a gente faz com isso? O caminho, existe um caminho, ao mesmo tempo, os sete anões. E aí? Aí, assim,
É bem interessante porque são símbolos e o nosso inconsciente sempre vai dar uma resposta a tal situação. Isso também é a gente estar vencendo essas dificuldades ou, de repente, tendo conhecimento para conseguir chegar onde a gente precisa. Quando você fala em empreendedorismo, Gabriele, você significa que você passou por um processo, que a pessoa chega e diz assim: "Ah, eu quero empreender, eu quero fazer tal situação". Como foi esse momento para você? Nossa, foi um momento transformador, porque eu trabalhei, né, desde os 13 anos, eu comecei a trabalhar com 13 anos, sempre trabalhando, logicamente, para outras pessoas. Tentei empreender aos 17, aí perdi tudo, não estava preparada, não para o trabalho, mas não estava preparada para lidar com seres humanos. Fui roubada, né, enfim, e continuei trabalhando para outras pessoas, buscando o meu sucesso profissional focado nos outros. E aí chegou um determinado momento que aquilo não cabia mais na minha vida, porque não pelo fato de servir aos outros, mas pelos valores, pelos princípios não condizerem com os meus. E aí começou a se romper esses elos com outras empresas, com outros trabalhos, com outras possibilidades. Recebi propostas financeiras muito boas de trabalho, mas chegou um momento que eu olhei para tudo aquilo e aquilo não cabia mais em mim. Eu precisava fazer algo por mim. E aí, eu nem sabendo muito bem o que fazer, comecei a pesquisar algumas coisas e comecei a trabalhar em casa, empreender em casa. E este processo foi muito gratificante, assim, e muito desafiador, porque quando nós temos um salário fixo por mês, quando nós temos algo que é certo, você dando o teu melhor ou não, né, você vai ter aquele salário fixo, de certa forma, você se impede também de crescer, você também se impede de evoluir, de aprender, de se desafiar, de enfrentar o novo, porque você faz o que te pedem, você faz o que está ali, somente ali na tua frente, ao teu alcance, você nem pode É muitas vezes confortável, né? avançar. Oi? É confortável. É confortável e limitado, diria assim, Isso. limitado. E aí, quando eu comecei a empreender dentro de um apartamentinho pequenininho, de um quarto, os clientes tinham que passar por cima das minhas pernas para poder... Eu tinha que passar por cima das pernas dos clientes, de tão pequenininha que era a sala. Mas ali eu percebi o quanto nós temos um mundo inteiro para desvendar e aprender. Ali eu comecei a enxergar muito maior, de um pequeno negócio foi crescendo, crescendo, se tornando outros negócios. E aí está também uma das coisas que eu mais aprendi. Para a gente crescer, claro que nós temos que ter foco em uma coisa por vez, mas se nós focarmos em somente uma coisa e aquela coisa der errado, nós vamos ter que recomeçar tudo de novo, Tudo e de tudo novo. de novo. E demanda muita energia. Então, eu comecei a perceber que nós temos leque infinito de possibilidades de fazer coisas para nós, de empreender os nossos talentos, de empreender as nossas forças, os nossos princípios, nossos valores, de inúmeras formas. Então, hoje eu tenho vários negócios, né, vários em ramos diferentes, e todos eles culminando para os meus valores, que são fazer as pessoas se sentirem bem, fazer as pessoas se sentirem acolhidas, fazer as pessoas terem uma chance de viver suas vidas felizes, um recomeço. E foi assim, foi olhando para as coisas que não cabiam mais nos meus valores, que eu decidi começar a empreender. Beleza, muito, muito, muito interessante. E eu tô vendo que assim, a gente vai conversando e você vai soltando essas pérolas, e eu tenho certeza que está contribuindo com certeza bastante na vida das pessoas.
O que quando você estava falando assim, o que veio na minha eu sou tem hora que eu sou muito visual. Alguém está falando comigo, eu já estou visualizando. Então, assim, eu imaginei um lago na parte de cima com vários riachos, né. Riachos, aqueles riachinho de um lado, riachinho do outro. Então significa que é uma analogia ao empreendedorismo, é uma analogia a uma vida de sucesso, uma mentalidade de sucesso, porque se algum riachinho desse, se você tem 5 riachinhos desses, emanando tudo para um local só, que é você. Se você fecha um riachinho desse, se secou por algum motivo, você não vai passar por escassez nem por dificuldade, porque você tem mais 4 riachinhos, né. Então assim, olha as Exato. possibilidades que nós temos, esse leque de possibilidade, como falou você. Mas quando a pessoa trabalha simplesmente para prestar serviço para alguém, não que isso seja uma coisa ruim, porque precisamos, a gente percebe o quanto que de repente também fica limitado, porque a gente está ganhando aquele valor e a gente está deixando de abrir essas possibilidades que cada dia mais a gente vai percebendo que o ser humano, que o brasileiro, ele está começando a perceber essa visão empreendedora, essa condição de fazer mais por ele e também ajudar o outro, porque é sempre a gente quando abre algo, a gente precisa sempre de alguém. Então assim, como a vida ela é um fluxo, então é um sempre ajudando o outro. E as pessoas, como você falou, eu estava ali até para conseguir um certo tempo e uma vontade de sair dali para fazer uma outra coisa. E é o que vai acontecendo, né, com cada um que vai se entendendo e buscando, né. Com isso tudo, qual um ponto positivo e um ponto negativo que você pode colocar para quem quer empreender ou buscar, como você já até falou, né, em relação ao apartamento, mas que possa trazer luz para essas pessoas que querem buscar a transformar suas vidas, que a gente está desde o início falando, mas uma coisa mais concreta, mais uma meta ali, diz assim: "Faça que com certeza vai te ajudar". Ok. Quando a gente fala em empreender, isso sempre, antes de eu despertar para tudo isso, sempre esteve na minha mente, era o seguinte: tem que ter dinheiro, tem que ter já um lastro, tem que ter um bom dinheiro numa conta para começar a empreender. E aí é um pensamento que nos limita também é uma crença limitante. Quando eu comecei a empreender, eu comecei muito jovem, na verdade, a empreender, que era fazendo pequenas coisas, era vendendo pastel, era vendendo bolo, era vendendo docinho. Isso é empreender. Eu fazia isso já Claro. desde muito nova. Mas quando eu decidi empreender de verdade, não trabalhar mais para outras pessoas, trabalhar para mim, eu não tinha dinheiro. O que aconteceu? Até então, tinha tantas crenças limitantes que eu não sabia mexer com dinheiro, eu tinha asco a dinheiro. Então, quando a gente tem asco, a gente afasta, né? E E eu não tinha, eu energia, não né. tinha R$ 1 na minha conta. Aliás, eu não lembro bem, mas eu deveria estar no limite da conta. Mas com toda certeza naquela época eu estava. Então, como empreender é como voltando ali atrás na nossa conversa, olhando dentro de nós e vendo quais são as forças que nós temos, quais são as coisas que nós sabemos fazer, e todo mundo sabe fazer alguma coisa. E se não sabe, inadmissivelmente falando que não sabe fazer nada, existe o Google, que nos ensina tudo, existe o YouTube, que nos ensina tudo, Também, nos mínimos exatamente. detalhes. Então, é só pegar as tuas forças e colocar à sua frente, à sua disposição, a seu trabalho. Então, o que eu fiz no começo ali, Jutânio? Sem dinheiro, eu tinha saído de um emprego, a rescisão do salário, né? O que eu recebi ali no final daquele emprego, eu paguei um empréstimo que eu tinha feito e fiquei zerada. E aí, zerada que eu digo assim, ó, não sobrou R$ 1.000 na minha conta, sabe? Isso eu fiquei zerada, era o dinheiro para sobreviver ali um tempinho com comida e luz e água. E aí, este dinheiro, este pouco que eu tinha, eu fiz uma pequena compra, produzi com o que eu tinha, vendi,
Dali eu comecei a fazer um pouquinho mais. E era assim que eu via o empreender. Chegou uma época da minha vida que eu tinha, digamos assim, ó, o equivalente a R$ 50 sobrava no mês. Para eu comer, para eu pagar qualquer eventualidade, qualquer coisa que surgisse a mais, R$ 50. Era o equivalente a isso. O que eu fazia? Eu pegava esses R$ 50, deixava, digamos que 10, eu estou falando em equivalência, né? R$ 10 ali reservado, pegava uns R$ 40, ia no mercado, comprava alguma coisa que eu pudesse produzir, lanche, pastel, qualquer coisa que eu soubesse fazer, vendia daquele dinheiro, pegava e ia fazendo mais. Então, quando nós falamos em empreender, nós não estamos falando em pessoas que já nascem com sorte, que já têm uma herança, que já têm um dinheiro guardado na sua conta. Nós estamos falando em força de trabalho. Empreender é usar a sua força de trabalho. E ela vem das nossas metas, do que nós queremos para a nossa vida. Se a nossa meta é só sobreviver, que seja, mesmo assim ela é uma força. A gente precisa dela para fazer alguma coisa por nós. Então, o que eu vejo de positivo no empreender é que você extrai de você o teu melhor, aquilo que só você conhece, que você sabe aonde dói e você sabe o quanto isso lhe move também. A sua dor também pode lhe mover, porque ou você fica ali alimentando para ela crescer, ou você se move para que ela diminua ou suma da sua vida. Então, esse é um ponto positivo. Você extrai de você as forças que às vezes você nem sabe que tem, mas você está disposta a olhar e elas aparecem. E o ponto negativo, se é que é negativo, que hoje eu não vejo como negativo, é Isso. que você tem que lutar por você mesmo. Se você não lutar, ninguém vai lutar. Ninguém vai passar a mão na sua cabeça, ninguém vai dizer, ó, não, hoje fica dormindo até às 9. Não, você tem um compromisso contigo mesmo. Um E esse projeto, né? compromisso não pode ser quebrado, não pode ser. Não pode ser negligenciado, não pode ser mais ou menos. Tudo que você faz mais ou menos não prospera. Você tem que dar o teu melhor o tempo inteiro, todos os dias. Com dor de cabeça, gripado, com dor na coluna, todo mundo tem, né? Mas é você passar por essas coisas o tempo inteiro e olhar no outro dia e ter orgulho que você deu um passo a mais. Então, não é negativo, como muitas pessoas veem. Ah, mas aí eu não vou mais ter vida. Tem vida sim, porque é a Claro. Um tua vida. planejamento. Você não. Exatamente, você está vivendo para você, né? Que Isso, riqueza isso. com certeza. Pois é, muito bom. Gostei muito dos seus dois pontos. E é como eu falei logo cedo, né? Então, assim, você colocou agora, não existe o negativo. Quando a gente passa a ter essa consciência, aquilo ali se viu como aprendizado. É sempre um aprendizado. Você falou aqui o tempo inteiro, a vida é um eterno aprendizado. Se fosse o último dia, eu ia estar aprendendo com você, estar aprendendo todos os dias, andando no que eu estou vendo. É um eterno aprendizado. E aproveitar essa oportunidade maravilhosa. Eu sei que foi maravilhoso, estamos chegando ao final, né? Assim, Já! obrigado pela sua presença. Tá vendo? Passou assim muito rápido. Eu quero que você possa deixar uma Sim. mensagem aqui para todos nós do podcast e dizer, foi uma satisfação maravilhosa. E que venha mais, viu? Para você ser convidado e a gente conversa aqui. Então, assim, fica com Deus Uau! e forte abraço para você. Ah, Obrigado pela sua querida, só tenho a presença. agradecer. Agradeço muito, muito, muito mesmo. Foi uma felicidade passar esses minutinhos aqui com você e que venham outros. Jutânia, se eu puder dizer assim para as pessoas uma mensagem final, Você pode. desenvolva, desenvolva, queridos, desenvolva, olhe para você e desenvolva toda a força que você puder para ser um resolvedor de problemas. No momento que você se abrir a sua mente para entender que a vida não é não ter problemas, a vida é saber resolver cada questão do dia a dia. Desenvolva essa mentalidade de ser resolvedor de problemas. Quando você se sentir esta pessoa, isso não vai ser um peso.
isso vai ser uma vitória, vai ser uma grande medalha que você vai carregar no seu peito de orgulho. Eu sou uma pessoa que sei resolver problemas e por isso eu sou feliz. Então é isso. Uhul! Que maravilha, obrigado, viu? Fiquem com Deus. Obrigado, tchau, tchau. A gente Tchau, conversa tchau. depois. Tá bom, beijão. Abraço, tchau, tchau. Olá, você que assistiu o podcast, e se ele fez sentido para você, compartilhe com seus amigos, passe para os seus colegas, para os seus familiares. Ah, e não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Lembre de acionar o sininho e eu tenho certeza que vai contribuir demais na sua vida. Abraço!